do nosso Mestre Jesus possa estar conosco em mais essa oportunidade. É uma satisfação muito grande poder estar entrando em contato com os nossos irmãos para esse momento de reflexão, esse momento de aprendermos um pouquinho mais sobre os ensinos do Mestre, sobre os ensinos da doutrina espírita, para que possamos direcionar bem a nossa caminhada, podendo, ao deixarmos a nossa existência física, dela sairmos melhores do que quando nela adentramos. Antes de mais nada, de iniciarmos a nossa reflexão propriamente dita sobre o tema de hoje, eu gostaria de convidar os nossos irmãos para refletirmos, elevarmos o nosso pensamento a Deus, a Jesus, pedindo o amparo, a assistência da espiritualidade maior, para que, sob a assistência dos nossos irmãos, possamos realizar a nossa reflexão sobre a proteção dos mesmos, aurindo da mesma os ensinamentos capazes de nos proporcionar uma boa condição na existência atual. Que assim seja. Bom, como dissemos então, meus irmãos, o tema que nos foi proposto é: não te perturbes. A reflexão, a referência para a nossa reflexão é o capítulo 16º da obra Fonte Viva, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E a passagem através da qual nós realizaremos a presente reflexão é: e o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte. Está em Paulo, Romanos, capítulo 7º, versículo 10. Então, a passagem é exatamente essa em que Paulo, numa carta que ele envia aos Romanos, ele se refere aqui ao mandamento que era para a vida, ele achava que era para a morte. Naturalmente, o irmão, no momento inicial da sua caminhada, na existência em que ele se encontrava, ele meio que se perdeu, seguindo em caminhos contrários aos princípios que o mestre determinou para a nossa caminhada, mas na estrada de Damasco, ele se reencontrou com o mestre, tendo sido questionado por Jesus por que perseguia o mestre. Paulo, então, retomou a sua caminhada e pôde, então, rumar na direção dos ensinos do Mestre, nas condições agindo em conformidade com as leis de Deus. Então, se o irmão, que com a condição evolutiva que possuía, ele cometeu equívocos, imaginemos nós, seres imperfeitos, ao longo da nossa caminhada, é natural que vamos nos equivocar, que vamos, em determinados momentos, nos perder ao longo da nossa caminhada, mas é importante que a gente, ao perceber que estamos no rumo equivocado, no rumo errado, a gente retorne e recomece. E Deus sempre nos dá, o Mestre sempre nos dá as oportunidades para que assim possamos agir. E assim como Paulo, que possamos, que foi um grande exemplo para nós de mudança de rumo na sua caminhada, numa mesma existência, que todos nós possamos, independente dos equívocos que temporariamente venhamos a cometer, a nos reencontrarmos e seguirmos na direção do nosso Pai, na direção do nosso Mestre. E Paulo, então, em relação à passagem, a passagem de Paulo, Emmanuel vem nos trazer algumas reflexões. Ele vem nos elucidar, nos mostrar ao que se referia Paulo quando ele, com a interpretação que acabamos de dar em relação ao mandamento que ele percebeu, Emmanuel vem elucidar, vem esclarecer e nos mostrar o verdadeiro sentido daquilo que o mestre nos coloca como caminho a ser seguido. Então, Emmanuel inicia essa reflexão a nos dizer: se perguntássemos ao grão de trigo que opinião alimenta acerca do moinho,
naturalmente responderia que dentro dele encontra a casa de tortura, em que se aflige e sofre. No entanto, é dele que ele se ausenta aprimorado para a glória do pão na subsistência do mundo. Então, na realidade, ele faz uma analogia a uma situação que normalmente o ser humano se encontra ao longo da sua caminhada. Tendo que enfrentar uma situação, ele vê algo como não de acordo com o que ele imaginava que seja. Ele entende que seja algo prejudicial e, na realidade, é uma oportunidade que o ser humano tem e o Emmanuel vem nos fazer essa reflexão para que a gente possa entender o verdadeiro sentido da nossa vida. E ele segue na sua reflexão a nos dizer que, se indagássemos da madeira com respeito ao serrote, informaria que nele identifica o algoz de todos os momentos, a dilacerar-lhe as entranhas. Todavia, sob o patrocínio do suposto verdugo, face delicada e útil para servir em atividades sempre mais nobres. E aí a gente vê que no exemplo da madeira, quando ele se refere que a madeira tenderia a entender a situação ou entender o serrote como sendo um algoz, na realidade é a oportunidade de renovação, de transformação, para que ela venha a servir de forma delicada e útil, ser útil à humanidade. E o benfeitor segue na sua elucidação, na sua maneira de nos orientar, dizendo: se consultarmos a pedra com alusão ao buril, certo esclarecerá que descobriu nele o detestável perseguidor de sua tranquilidade, a feri-la, desapiedado dia e noite. Entretanto, é dos golpes dele que se eleva aos tesouros terrestres, aperfeiçoada e brilhante. Então, em relação à pedra, ele também coloca que a tendência seria aquela colocação de que o buril era algo a machucá-la, a feri-la, a destruí-la. E a gente vê que, na realidade, é uma oportunidade, assim como o grão, assim como a madeira, de crescimento, de evolução, de transformação. Esse é o grande sentido que a oportunidade, que a mudança nos dá, de transformação e principalmente uma transformação para melhor, uma transformação caracterizando evolução, caracterizando melhoramento. Essa é a grande oportunidade, o grande ensinamento que todos nós devemos ter das oportunidades que o Pai nos dá. E o benfeitor segue a nos elucidar que assim a alma, assim a luta. Ou seja, isso também é próprio ao ser humano, a alma do ser humano, a alma humana. Peçamos, diz o benfeitor, peçamos o parecer do homem quanto à carne, ou seja, quanto ao corpo físico, e pronunciará talvez impropriedades mil, diz o benfeitor. Ouçamo-no sobre a dor e registraremos velhos disparates verbais. Solicitamos-lhe que se externe com referência à dificuldade e derramará fel e pranto. Então vejamos nós que em relação ao grão, em relação à madeira, em relação à pedra, no que diz respeito ao ser humano, não seria diferente, porque é da nossa natureza, quando ainda espíritos imperfeitos, sem o entendimento do verdadeiro sentido da vida, sem o entendimento das oportunidades que o Pai nos dá para que possamos buscar a nossa destinação, qual seja a perfeição a que todos nós somos destinados. E o benfeitor nos diz
que peçamos o parecer do homem quanto à carne, quanto ao corpo, que nos serve de instrumento, de instrumento para que o espírito possa exercer as suas atividades na matéria. E a gente vai, sem nenhuma sombra de dúvida, e não é difícil da gente ouvir e ver pessoas a se lamentar, a se queixar, enfim, a dar uma ênfase muito maior e de forma distorcida do verdadeiro sentido da utilidade que esse veículo físico nos oportuniza. Ele fala também que ouçamos esse mesmo ser humano sobre a dor, esse grande problema correspondente ao ser humano. E ele nos diz que será registrados velhos disparates, velhas situações de lamentações, situação de nos colocarmos em como se fôssemos injustiçados por Deus, pelo nosso semelhante, enfim, por todos aqueles que estão conosco na caminhada. Isso é natural, isso é normal quando não temos ainda o entendimento do verdadeiro sentido da vida, como dissemos, da finalidade nossa numa caminhada, qual é o objetivo que todos nós buscamos. Mas a partir do momento que vamos nos orientando, que vamos nos guiando pelos ensinamentos do Mestre, a tendência é essa situação, esse entendimento tomar o seu verdadeiro sentido. Ele também se refere às dificuldades, que a tendência é derramarmos fel e pranto. Aquelas velhas lamentações, aquelas velhas situações de reclamação, enfim, de nos vitimarmos, nos colocarmos como vítima de tudo aquilo que ocorre. E é importante que a gente saiba que Deus, infinitamente justo e bom, não nos colocaria em situação de dificuldade sem que para isso houvesse uma necessidade, sem para isso houvesse uma razão para que essas dificuldades estivessem a acontecer. E aquilo que a gente vê como a responsabilidade nos outros, é em nós que ela está, como muitas vezes como consequências daquilo que já realizamos, ações em desconformidade com a lei de Deus, gerando provas, gerando expiações. E as provas é importante que a gente perceba que é aquela oportunidade que temos de, ao demonstrar que estamos numa condição um pouco melhor, possamos, de fato, na prática, demonstrar essa melhora, esse crescimento, essa evolução. Essas são as provas. Assim como o aluno que frequenta o estabelecimento de ensino, ao receber o conteúdo, o professor, muitas vezes, após ministrar, após lecionar aquilo que está sendo ministrado, vai vai colocar esse aluno em prova, ou seja, vai submetê-lo a uma prova para ver se o aprendizado realmente se estabeleceu, para ver se o aprendizado se concretizou. Então, assim o nosso Pai também nos dá essa oportunidade. E também as expiações, é aquela oportunidade que temos de expiar por nossa vez aquilo que muitas vezes fizemos o nosso semelhante passar, arcar com as consequências dos nossos atos. Então, essas são as razões. E a partir do momento que nós não temos esse entendimento, não temos essa compreensão de forma adequada, naturalmente que nós vamos nos revoltar, nós vamos derramar o pranto, derramar o fel da reclamação, o fel, a amargura da nossa não aceitação dessas situações. E, na realidade, são oportunidades que o Pai nos dá para que possamos crescer, para que possamos evoluir e nos transformar. Uma analogia muito prática, muito lógica, é como aquela pessoa que está enferma e recebe por parte de seus familiares ou mesmo pelos profissionais da área médica, da área da medicina, o medicamento amargo para que a sua saúde venha a se restabelecer. Então, na realidade, essas dores, essas dificuldades, esses sofrimentos são o remédio amargo que o Pai usa para que possamos refletir sobre aquilo que estamos realizando, para que possamos refletir sobre as nossas ações.
sobre como estamos conduzindo a nossa caminhada. Então é importante que a gente tenha o entendimento, pelo menos busque esse entendimento, sem a questão da revolta, desenvolvendo a nossa paciência, a nossa fé, a nossa resignação, tendo a certeza de que Deus, infinitamente justo e bom, está sempre a nos dar oportunidades de aprendizado, a nos dar oportunidades de crescimento, e que nós possamos, sem a revolta, sem a mágoa, sem a reclamação, sem as lamentações, enfrentarmos e superarmos as dificuldades, que é uma grande oportunidade, como dissemos. E o benfeitor segue a nos elucidar a respeito, dizendo: contudo, é imperioso reconhecer que do corpo disciplinado, do sofrimento purificador e do obstáculo asfixiante, do obstáculo asfixiante, o espírito ressurge sempre mais aformosado, mais robusto e mais esclarecido para a imortalidade. Então, a gente tem a oportunidade de ver que, a partir do momento, e o benfeitor nos traz esse ensinamento, que é imperioso reconhecer que do corpo disciplinado, da nossa disciplina, muitas vezes alimentar, de hábitos das mais diversas ordens, a partir dessa disciplina, a partir dessa ação, e a gente vai ver que muitas vezes as consequências das nossas dificuldades são em função dessa indisciplina, dessa ação equivocada, nos alimentando exageradamente, tem as consequências, sem nenhuma sombra de dúvida. O sofrimento purificador, como o benfeitor cita, aquele sofrimento que purifica, que muito ao contrário daquilo que nós imaginamos, ele vem com a missão de purificar nossa alma, purificar nosso corpo, expiarmos, porque nós somos espíritos imortais. Nós não deixamos a existência, nós só deixamos a existência física, não deixamos de existir como um todo. O ser imortal, ele segue a sua caminhada. E o corpo, esse bendito dreno, como a doutrina nos diz, que serve de esponja para absorver as energias deletérias que acumulamos ao longo de nossas existências. Então, é a oportunidade que o Pai nos dá. Então, por isso, a doutrina espírita nos coloca o sofrimento como purificador, para que, ao deixarmos uma existência física e ao retornarmos ao plano espiritual, podemos, no corpo, deixarmos aquilo que tira a paz, tira a tranquilidade, que tira a pacificação do espírito quando no plano espiritual. Então, o corpo é a bendita oportunidade que Deus nos dá para que nele venhamos a expurgar tudo aquilo que de energia deletéria que porventura o espírito carrega como consequência das ações em contrariedade com a lei de Deus. Então, os obstáculos asfixiantes, como o benfeitor coloca, são as dificuldades de toda a ordem, são as dificuldades de toda a natureza que o espírito precisa enfrentar, como uma oportunidade, como dissemos, de crescimento, de evolução, de transformação moral. Então, que não vejamos como o próprio Paulo disse, reconheceu que aquela lei que era para a vida, ele considerava como sendo para a morte. E isso é normal acontecer conosco quando nos deparamos, por exemplo, com a dificuldade, com a dor, com o sofrimento, como o próprio benfeitor Emmanuel vem nos esclarecer ao se referir à passagem de Paulo. Então, o benfeitor segue a nos dizer que não te perturbes, diz o benfeitor, pois diante da luta eu observo. Então, não nos perturbemos, não nos revoltemos, não entremos em estado de revolta e de não aceitação. Observemos, estejamos atentos, porque com certeza Deus, em sua infinita bondade, nos coloca conosco irmãos que nos servem de guia, nos servem de orientadores para nos esclarecer
e nos mostrar o verdadeiro sentido das coisas pelas quais estamos passando. Então, que de cara não nos revoltemos, que paremos, como diz o benfeitor. Não te perturbes, diz ele, pois diante da luta, diante da luta. E observe, presta atenção, que com certeza Deus vai nos dar a oportunidade de compreender, se tivermos boa vontade. Naturalmente, que com a revolta, com a não aceitação, com as palavras ásperas, o pensamento de revolta, né? A situação fica mais difícil de ser superada, de ser compreendida. E ele segue a nos dizer: o que te parece derrota, muitas vezes é vitória. Aí a gente cita aquele exemplo de Paulo. Muitas vezes, o que é para a vida, podemos considerar para a morte. Principalmente quando nos atermos à questão da materialidade. E é importante que o espírito está na sua caminhada, na sua transformação espiritual. E aí, quando vemos apenas pelo lado material, a dificuldade é muito grande. Então, nós temos que perceber que aquilo que muitas vezes é desagradável ao corpo é extremamente útil ao espírito. É como o mestre nos disse, a porta, em relação à porta larga e à porta estreita. A porta larga, na realidade, é tudo aquilo que nós gostaríamos de fazer em termos materiais, que satisfaz o corpo, satisfaz a matéria. A porta estreita são as dificuldades. É tudo aquilo que favorece ao espírito. E, naturalmente, em contrapartida, é desagradável ao corpo. Por isso, recebendo essa definição, nós devemos ter em relação à questão da porta larga, porque muitas vezes satisfaz nosso egoísmo, nosso orgulho, os sentimentos ainda muito imperfeitos em nós, mas na realidade é altamente comprometedor para o espírito imortal. E o benfeitor segue a nos dizer: e o que se te afigura em favor da tua morte é contribuição para o teu engrandecimento na vida eterna. Então, é exatamente aquilo. Muitas vezes achamos que aquilo que é bom para nós, na realidade, é um caminho para a perdição. E aquilo que, no sentido oposto, seria algo para nós como sendo desagradável, é realmente aquilo que vai nos proporcionar a oportunidade de crescimento, a oportunidade de evolução, de nos transformarmos verdadeiramente espíritos melhores. É muito importante a gente estar atento a todos esses aspectos, porque isso vai ser determinante para que nós venhamos a ter sucesso, ou seja, seguirmos uma caminhada que nos aproxime do Pai ou que nos afaste dele. Mas não nos preocupemos quanto a isso, porque a nossa jornada ela é evolutiva. E a doutrina espírita nos diz que nós aprendemos pelo amor ou pela dor. Em que circunstâncias são essas? O aprendizado pelo amor é quando seguimos as leis de Deus. As nossas ações, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos são exatamente conforme as leis de Deus. E quando o aprendizado se realiza pela dor, é quando nós nos distanciamos, agimos em contrariedade com as leis de Deus, nos distanciando dessas mesmas leis. E aí as consequências são desagradáveis. E aí a gente tem a oportunidade de entender o porquê da dor, o porquê das dificuldades, porque as nossas ações foram em contrariedade a essas leis, as leis de Deus. Mas é importante que a gente perceba que não é para o nosso mal, é uma oportunidade de aprendizado, ainda com dor, mas sempre uma oportunidade de aprendizado, uma oportunidade de crescimento, uma oportunidade de nos tornarmos espíritos melhores. E caminhando para o encerramento da nossa reflexão, é importante que tenhamos a certeza de que estamos passando pelo que necessitamos, exatamente em relação ao que dissemos. Nós passamos por aquilo que precisamos passar, por aquilo que necessitamos, aquilo que é necessário. Porque se a gente for analisar, a gente for fazer uma analogia em relação a um filho
em relação a seu pai. Um filho que haja em desconformidade com as orientações que esse pai passe. Lógico que não serão recompensas que esse pai dará a esse filho. O pai querendo bem, amando seu filho, principalmente quando ele tem o entendimento devido, ele vai cobrar de seu filho, ele vai limitar a sua liberdade, ele vai colocá-lo de castigo, se for o caso, privando-o de determinadas coisas, para que ele não venha a se perder. Se bem que muitas vezes a gente vê muitos pais agindo em sentido oposto, mas não é o que interessa, não é o que nos leva à ação edificante. Então é importante que a gente tenha em mente, como pais, que o nosso pai, sendo a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, ele sabe exatamente o que nós precisamos e nos proporciona as oportunidades que necessitamos. Era essa, meus irmãos, a reflexão para a noite de hoje. Que a paz do nosso Mestre possa estar sempre conosco. Antes mesmo de encerrarmos, gostaríamos de convidar os nossos irmãos para uma pequena reflexão, uma prece de encerramento da nossa atividade. Amado Pai, Mestre querido, nós agradecemos a oportunidade desse momento de estarmos juntos, refletindo com os nossos irmãos sobre os ensinamentos do nosso Mestre, sobre os ensinamentos da doutrina espírita. Que a paz do Pai, do Mestre esteja conosco e com toda a nossa humanidade, hoje e sempre.